Já está na linha conosco o nosso segundo entrevistado de hoje, que é o professor Leandro Carnal, que vai falar um pouquinho conosco sobre a questão do isolamento nesses tempos de pandemia, sobre empatia e como podemos tirar coisas boas deste momento também. Sempre um prazer te ouvir, Leandro Carnal. Muito obrigado por aceitar falar com a gente. Tudo bem? Bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia a todos os ouvintes do Rio Grande do Sul, especialmente da minha cidade, São Leopoldo, claro. Perfeito. Vamos lá, aquele esquema de sentir na pele. Como é que está sendo o isolamento de Leandro Carnal? Que viaja tanto, que vive em aeroporto, que vive em ambientes diferentes um a cada dia. Como está sendo essa vida? Olha, quando a cozinheira está impedida de cozinhar, ela dá graças a Deus. Para mim, o isolamento é uma bênção. Eu estou em casa lendo, eu estou em casa estudando, eu estou tocando piano, eu passo o dia melhorando o meu conhecimento, como eu passava o dia em aeroporto, fazendo palestra e saindo. Isso está sendo muito bom nos primeiros dias. Não houve assassinato aqui em família ainda, então as coisas estão indo mais ou menos tranquilas. Mas a gente não pode mudar algumas coisas. Hoje aqui em São Paulo é o epicentro da epidemia de todo o Brasil. A gente não pode mudar isso. Resultado, a gente trabalha com o que tem. Tendo que ficar em casa, muito estudo, muita leitura, mais conversas, aproveitar para fazer as coisas que a gente não fazia antes. Mas isso no início, né? Depois as coisas começam a se agravar, né? Eu tenho um exemplo histórico. Em 1348, no início da epidemia de peste negra, um italiano genial, Boccaccio, imaginou um grupo de jovens, 7 moças e 3 rapazes, que foram para uma vila afastada lá na Toscana e passaram a contar histórias uns para os outros. Isso deu origem a um dos clássicos desse período que a gente chama de o Decameron, um conjunto de 100 novelas. Como a gente não pode reunir 10 pessoas inteligentes, porque elas existem, mas porque isso seria uma aglomeração, então pelo menos a gente pode se comunicar, a gente pode usar mais a internet para o conhecimento. De fato, está no início e vamos ver como será daqui a 2 semanas. Bom, aí que tá, né? A gente acabou de falar com o Dr. Jarbas, né, que é do braço da OMS aqui na América Latina, né, e algumas coisas boas, outras coisas ruins, né. A tua cabeça, Carnal, já consegue mais ou menos tentar prever se a gente vai ter algum tipo de mudança de comportamento após uma quarentena, porque o Brasil nunca passou por uma quarentena, a gente está começando ela, não sabe quanto vai durar e o quanto ela pode recrudescer, né? A tua cabeça consegue já tentar adivinhar, assim, se haverá algum tipo de mudança de comportamento? Olha, o verbo recrudescer é muito forte para essa hora da manhã, você tem que usá-lo mais à tarde. É muito pesado isso. É verdade. Nós tivemos epidemias muito piores no Brasil. Por exemplo, a gripe espanhola, que atingiu o Rio Grande do Sul de forma desastrosa em 1918 a 20, ela matou um número extraordinário de pessoas. A atual crise de coronavírus, ela é muito inferior ao que foi a peste negra no 14, ou foi a pior de todas as epidemias, a gripe espanhola após a Grande Guerra. Mas nós vivemos um mundo hiperconectado, nós vivemos em um mundo onde as coisas estão mais sensíveis, então em todas as grandes epidemias da história há consequências culturais, há consequências políticas. Após os desastres da Primeira e Segunda Guerras, dos surtos de tifo e especialmente de gripe espanhola, vai surgir depois da Segunda Guerra o estado do bem-estar, a ideia de que o Estado deve prover saúde, por exemplo, para as pessoas. Após a peste negra veio o Renascimento. A ideia de que existe um ressurgimento da vontade de viver, de reorganização, a cobrança que a sociedade brasileira está fazendo dos governos municipais, estaduais e do governo federal para que tomem atitudes, é sinal de que um mundo conectado e agora com uma causa comum, o coronavírus, ele vai sim necessariamente alterar nossa percepção do Estado e nossa percepção do valor da vida. Pois é, você tocou agora num ponto que eu acho interessante, a questão do mundo todo estar conectado. E que, claro, cada crise importante no mundo, na história, leva a reações, leva a mudanças importantes. Essa conexão não vai fazer com que exatamente haja assim, uma coordenação mundial
no planeta, será que não vai se partir para isso, para que os governos, os estados, as lideranças todas não acabem estabelecendo uma coordenação mundial das coisas que acontecem no planeta? Um dos grandes desejos de todos os repórteres quando ligam para mim é que eu faça profecias, ou a capacidade de prever o futuro. Esse é o grande limite do historiador. Eu mal sei algo sobre o passado. Mas você tem razão, porque o mundo já está conectado economicamente. Nós somos hoje uma economia muito mais globalizada que qualquer outro momento da história. Não é apenas comércio entre países, algo que existe há séculos. Nós temos hoje dependência econômica, quer dizer, a carne brasileira que vai para a China, soja brasileira que vai para a China, os produtos chineses que chegam aqui, a falta de peças para celulares feitos na China afeta a nossa capacidade técnica. Então, só para dar esse exemplo, fora os vizinhos do Mercosul, nós somos um mundo economicamente integrado e agora nós somos obrigados a reações globais, que por enquanto naturalmente são de xenofobia. Fechar fronteiras, evitar imigrantes, desconfiar de alguém que tenha feito viagens à Itália ou então à China e assim por diante. Mas eu acho que você tem razão, apesar de não poder fazer ciência sobre o futuro, eu acho que nós partimos agora de uma percepção que não existe mais uma economia localizada. Se era verdade que há 60 anos uma padaria do Bonfim de Porto Alegre poderia vender pão sem levar em conta o resto do Brasil, hoje uma padaria do Bonfim em Porto Alegre precisa saber sobre a economia chinesa. Então isso mudou por completo. Não era necessário a meu pai, quando se formou na Federal de Porto Alegre, não era necessário a meu pai fazer muitos contatos com o exterior. Com o diploma dele de advogado da Federal de Porto Alegre, ele viveu em São Leopoldo a vida inteira. Hoje isso mudou. Tudo isso mudou. Hoje a pessoa, por mais simples que seja o seu cargo, tem que falar inglês, tem que ter acesso à internet ou sofrerá uma exclusão pior do que o analfabetismo clássico. E isto pode ter aumentado a consciência durante essa epidemia. Deixa eu falar de quarentena. O senhor falou um pouquinho atrás aqui que a gente já viveu outras crises, né? E com um morticínio maior. Então, agora tem uma diferença. Bom, além de ter mais gente, a gente está mais apertado nas cidades, né? Mas não é algo. A gente está muito conectado com as maquininhas que estão no nosso bolso, na nossa bolsa, na nossa mão, né? Que são os smartphones. Agora a quarentena está obrigando uma maneira mais real, assim, eu vou usar um pouco o exemplo da minha casa, né? Eu tenho dois pequenininhos, um fez 2 anos ontem, Leandro, a gente teve que desmarcar a festinha dele, foi só nós 4 aqui, né? Mais um bem pequenininho de 3 meses de idade, então eu tô pertinho dos meus filhos, né? Tô descobrindo outros prazeres de estar em casa e eu sei que daqui uns 10 dias eu já vou começar a descobrir a parte não tão agradável assim, né? Desse Big Brother forçado. Estar mais perto dos seres humanos de maneira obrigatória vai causar algum dano ou vai causar algum tipo de um descobrimento de uma vida mais agradável? Mudando relações de trabalho até, né? Mais gente descobrindo que a gente não precisa de tanta reunião, Leandro Carnal. Né? Daqui a pouco a gente não precisa fazer tanta reunião durante a semana. Como é que tá vendo isso de quarentena mesmo? Eu digo dos comportamentos humanos muito próximos hoje. Quando nós descobrimos que as reuniões deveriam durar 5 a 10 minutos, nós teríamos feito uma revolução organizacional extraordinária. A reunião é uma fixação quase sexual das chefias. É uma maneira de exercer controle e de impor o tédio como disciplina. Porque você analisando uma planilha Excel num PowerPoint que poderia ter ido por e-mail e todos estariam igualmente informados, é um sinal claro de que nós perdemos a racionalidade. Eu acho que sim, pode ser um novo debate sobre o modelo de família, porque o pai ausente é um pai, inclusive, amado, é um pai que não tem atrito, né? E agora você ficando em casa com 2 crianças pequenas, você vai ter que redescobrir questões. Ora, a presença humana é sempre muito rica, ela está na base do amor e ela está na base do ódio também. Eu acho que é um desafio de verdade, principalmente para saber que você não está exatamente de férias em casa. Você está em casa agora trabalhando. E crianças mais velhas, aqueles nossos ouvintes que têm filhos em idade mais
de infância ou de adolescência que tem que aprender a estimular a leitura em casa, tem que aprender a fazer visitação virtual de museus em casa, tem que parar de frequentar apenas bate-papos e sistemas de mensagem para começar a visitar museu, debater em casa, e tem que aproveitar essa oportunidade para inclusive utilizar a internet como alavanca de transformação. A cada crise nós devíamos sair um pouco fortalecidos, como o osso quebrado se torna mais sólido depois de quebrado, como cada doença nos torna mais resistentes quando sobrevivemos a ela. Ou será apenas uma chatice em casa, né? Eu acho que a gente sempre tem que escolher deliberadamente e racionalmente como transformar a crise em oportunidade. Essa é uma oportunidade. Tem riscos, mas tem um desafio muito grande pela frente. Você é filósofo também, né? Ou pelo menos gosta de história da filosofia, né? Uhum. E um dos maiores filósofos da história, o Kant, Immanuel Kant, ele era um sujeito que vivia de certa forma confinado, né? Ele quase nunca saiu da cidade dele, Königsberg. E tem até aquela piada, né? Aquela história que as pessoas acertavam o relógio pelo passeio dele, né? Quando ele passava já sabia exatamente a hora que era, né? Aquela coisa toda. O que o historiador da filosofia, Leandro Carnal, vai produzir, tipo um Kant assim do seu confinamento, como Kant produzia? Kant era um homem com uma personalidade muito especial, talvez não fosse a pessoa mais vibrante do mundo para a gente conversar ou estar confinado com ele. Não basta apenas você se dispor a esse isolamento. A Königsberg, no qual Kant nasceu, hoje se chama Kaliningrado, na Rússia, né? Outros filósofos foram avessos ao contato, como, por exemplo, o pessimista Schopenhauer, que raramente conversava com as pessoas. Outros tinham uma dificuldade enorme, como Kierkegaard, de ter contato social, o desafio social. Outros escritores eram tímidos, como foi o caso de Franz Kafka, por exemplo, que era bastante tímido. Outros foram muito abertos e sociais, como Platão, e assim por diante. A questão não é a tipologia, a gente chamaria de idiosincrasia, ou seja, a maneira de ser de cada um, mas o que você faz para transformar solidão em solitude, ou seja, isolamento em reflexão e oportunidade. Porque solitude é positiva, eu trato disso no livro Dilema do Porco-Espinho. A solitude é a capacidade de estar consigo, mas agora estar acompanhado não é sinônimo de ausência de solidão. E a pior de todas as solidões, naturalmente, é a solidão acompanhada. Estar casado ou ser companheiro de alguém que não dá suporte, que não tem contato pessoal. Então isso é uma espécie de solitária a dois. Então a questão não é estar sozinho ou estar acompanhado, mas o que você faz do tempo? Que oportunidade você vai se dar? Aprender que a diferença entre remédio e veneno é a dose, como diz o Dr. Hahnemann, fundador da homeopatia. Ou seja, que você tem que saber que se você ficar o dia inteiro em cima do seu filho olhando e perguntando o que ele está fazendo, você vai criar uma neurose profunda. E que você tem que aprender a ler sozinho, a ver um bom filme sozinho, a ver a dois, a ver em família, fazer essas alternâncias. Pertence a nós transformar solidão em solitude. Solidão é ruim, solitude é benéfica. Quem não sabe ficar sozinho tem problema. Quem não sabe ser acompanhado tem problema também. Leandro Carnal, vamos lá, vou fazer aquelas perguntas bem simples assim, que podem dizer muito, porque acho que muita gente quer saber isso. Diga um livro para ler agora. Pode pegar um clássico ou um não clássico, algo recente, algo que tem a ver com isso que a gente está vivendo agora aqui no Brasil. Eu estou, por exemplo, lendo biografias em grande quantidade. Terminei uma da Simone de Beauvoir anteontem, comecei ontem da Linda Hopper, Martinho Lutero. Eu gosto muito de biografias. São uma maneira de você trabalhar a vida alheia em épocas de crise, como Lutero, por exemplo, ou outras questões. Você tem em casa livros que você não leu. Você pode baixar novos ou encomendar, já que é difícil ir à livraria nessa época, mas você tem que aproveitar para escutar as músicas que você tem e não ouvir, escutá-las de verdade. Ler biografias é muito bom. Há cursos online
para fazer de línguas, são excelentes, tem muitas oportunidades. Você pode sair do seu isolamento bilíngue, ou pelo menos mais apto em alguma língua. Então, ache um livro, no meu caso, nesse momento, biografias, aproveite essa oportunidade para aprofundar. O clássico que eu citei, o Decameron, mostra 10 pessoas isoladas com medo da peste. A Peste de Camus, por exemplo, sobre uma cidade imaginária da Argélia, que é invadida por ratos e por peste, é uma reflexão muito interessante. Eu gosto muito de Camus, do Estrangeiro, a Peste, dos contos e assim por diante. Este ano, Clarice Lispector faria 100 anos em dezembro. Ela nasceu em 1920 na Ucrânia. Então, não ter lido um texto de Clarice Lispector é um defeito de caráter. Você tem que resolver agora, porque senão a peste pode aumentar e você vai para o além sem ter lido Clarice Lispector. Isso vai pegar mal no além. Então, é muito importante ter a leitura da Hora da Estrela, A Paixão Segundo G.H., os contos de Clarice e assim por diante. Está sem paciência? Metodicamente. Comece com o nosso genial Mário Quintana. Poemas curtos, frases inteligentes, cheias de poesia. Comece com Mário Quintana. Depois leia um livro de Érico Veríssimo. Ter lido Incidente em Antares mudou a minha vida, é um dos melhores livros da minha vida. Ter lido O Tempo e o Vento é obrigatório para todo mundo, especialmente para gaúchos. Né? Então assim a gente vai indo prazerosamente. Quando você aumenta seus interesses, você se torna interessante. E para de ser aquela pessoa apagada, opaca, que reclama, que diz apenas clichês o dia inteiro. O calor tá de matar, né? Olha o temporal da tarde. Pelo amor de Deus. E esse vírus, hein? E esse vírus, nossa, nunca... Eu não gosto do governo, eu adoro o governo. Não muda nada, mas não muda nada. Agora é tarde. Leandro, para colorir a nossa quarentena e também a sua, a gente acaba de te contratar, tu vai entrar todo dia com a gente aqui durante a quarentena, certo? Eu passo depois o contrato e os valores, será um prazer. Eu ultimamente estou bordando, fazendo doce, vendendo puxa-puxa na praia, porque as palestras desmarcadas, não dá mais para vender o corpo aos 57, então vamos no puxa-puxa em Tramandaí, se alguém quiser. Leandro Carnal, um prazer sempre ouvi-lo. Obrigado pelo carinho e pela paciência com a gente. Eu é que agradeço. Um bom dia para todos nós. Até logo.